Amigos e amigas que acompanham o canal do Zé Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar agora da 12ª rodada da Série B. Aliás, amanhã, sábado, dia 29, já começa a 13ª. E na 12ª tem uma curiosidade, ou várias curiosidades, dependendo do ponto de vista. Por exemplo, América e Avaí empataram, mas o América continuou em primeiro e o Avaí continuou em segundo. O Operário perdeu em casa do Botafogo de Ribeirão Preto, que vem subindo, mas continua em terceiro. A novidade no G4 é o Vila Nova, que era o nono colocado, venceu o Goiás e assumiu a quarta colocação. Como isso? Porque o Santos, que é o quinto, empatou. O Sport, que é o sexto, perdeu em casa do Novo Horizontino. Goiás perdeu do Vila e o Coritiba perdeu do Amazonas. Então o nono pulou para a quarta colocação. E olha, se você for pegar para baixo, o Ceará perdeu da Ponte Preta e perdeu o técnico Wagner Mancini, o nono treinador a ser demitido, hein? Inclusive já contratou o Ceará, o vovô, contratou Léo Condé, que o ano passado subiu com Vitória. Então o Léo Condé é o novo treinador do Ceará. Então o Ceará perdeu também, e veja que o Botafogo, que estava lá na zona do rebaixamento e tal, ganhou 4 seguidas e já é o 12º colocado, gente. 16 pontos a 4 do G4. Campeonato tá difícil, hein? Campeonato a gente achava aí que Santos, Sport, Goiás iam dar abraçada, a coisa tá feia. Na zona do rebaixamento, a gente continua com o CRB, que inclusive venceu na rodada e tem 2 jogos a menos, pode sair. Brusque, agora Ituano e Guarani, uma draga que, olha, tá difícil acreditar que não vão cair, hein? Mas, enfim, a briga pela artilharia que tá ruim. Tá ruim. Nós temos 12 rodadas. Os artilheiros são Fabinho, do América Mineiro, Marcão do Goiás e o Esli Garcia do Paysandu com 5 gols. Então tá duro pros artilheiros aí também. Se você for pegar aí, nenhum deles é centroavante, artilheiro, matador e tal. Então a situação está muito complicada porque os jogos estão parelhos. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e pedir seu like, pedir sua opinião. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar e a gente vai trocando aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram. Vamos falar com esse duelo, ou começar com esse duelo América e Avaí, que para muita gente, né, o América sobe e desce a todo momento na primeira divisão, o Avaí já fez isso também, mas da maneira como está acontecendo os dois liderando a competição, é até meio surpreendente, já que eles não têm o poder de investimento dos outros clubes, né? A ponto do América estar com o Cauã, o técnico, apostando no novato, o Avaí já mandou embora o treinador, mandou embora o Barroca e o Gilmar Dalpozo deu uma levantada no time. Enfim, a coisa tá boa para os lados das duas equipes. O Avaí fez 1-0 com o Ilha Maranhão no comecinho do primeiro tempo e no finalzinho do primeiro tempo o Brenner empatou cobrando o pênalti. 1-1, com os outros resultados fizeram com que as duas equipes, América 22 pontos, Avaí 22 pontos, os dois times com 6 vitórias. No saldo de gols, o América vence por 6-4, por isso que o América é primeiro e o Avaí é segundo. O terceiro colocado com um ponto a menos é o Operário, de Ponta Grossa, lá do Paraná. O Operário jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto, jogou em casa, na oportunidade de ser o líder isolado, mas acabou perdendo. Gol do Gustavo Bochecha aos 49 do segundo tempo. E o Botafogo, uma vitória, quarta seguida, uma vitória que animou demais, porque o Operário, com todos os tropeços dos times da ponta, continua em terceiro com 21. Mas o Botafogo agora é o 16º, subiu e tem um jogo a menos. Se ele vence esse jogo a menos, ele vai a 19 e fica a 1 do G4. Situação, por enquanto, privilegiada do Botafogo. Fechando o G4, aí sim, aquilo que eu falei para vocês no início do nosso vídeo. O Vila. O Vila fez o clássico com o Goiás, né? E o Vila, se a gente for também lembrar, ele já trocou de treinador, né? Ele perdeu aquela goleada histórica lá, perdeu nossa Copa Verde, foi humilhante, perderam do Paysandu, mandaram embora o Márcio Fernandes, chegou o Luizinho Lopes. E o Luizinho Lopes, aos pouquinhos, foi colocando ordem na casa. E agora, com o gol do Igor Henrique no segundo tempo, venceu o clássico contra o Goiás.
subiu feito um foguete de nono para a quarta colocação e fecha o G4. América, Avaí com 22, Operário com 21 e o Vila agora com 20. O Goiás desabou, tem 18, é o sétimo colocado, mas está próximo ali, mas está dando umas desabadas o Márcio Zanardi com o seu Goiás. Quem perdeu a chance também de entrar nesse G4 foi o Santos, foi jogar com o Mirassol, aí é jogo difícil, né? Mirassol também já esteve no G4, deu uma desabadinha e tal, mas 0-0, ninguém venceu. O Santos em quinto com 19 e o Mirassol em décimo com 18. Você vê, décimo, 18, mas tem 2 do G4. Olha que equilíbrio, né? Outro que perdeu, também perdeu a chance de continuar no G4, né? Acabou saindo, embora tenha um jogo a menos esse jogo com o CRB, foi o Sport. O Sport perdeu do Novo Horizontino por 2-1, rapaz. Novo Horizontino, com 1 minuto de jogo, o Alisson Cassiano começou a tocar a bola, o Sport lá atrás, o goleiro saiu, o Alisson Cassiano não viu que o goleiro saiu para receber aqui, meteu a bola para trás, fez um gol contra, estúpido. Depois o Fabrício Daniel fez 2-0 ainda no primeiro tempo, cobrando o pênalti, e no segundo tempo, já aos 32, o Fabrício Domingues descontou, mas o Sport não conseguiu nem chegar ao empate. Sport, quinto, sexto colocado com 19 pontos, mais um jogo a menos. E a vitória para o Novo Horizontino foi maravilhosa, porque ele deu uma subidinha na tabela, né? O Novo Horizontino, que estava ali beirando lá com a zona de rebaixamento, muito próximo ali da zona do rebaixamento, agora está ali naquela turma dos 18 pontos, junto com o Novo Horizontino, o 17 pontos com o Novo Horizontino, o Ceará, Novo Horizontino, Botafogo, enfim. A turma está ali pegada. Novo Horizontino subiu com 17 pontos. E o Goiás, que perdeu do Vila, é o sétimo com 18. E o Coritiba foi jogar com o Manaus, o Amazonas em Manaus. E, poxa, tinha chance de finalmente entrar no G4. E não é com o Amazonas, que já tinha vencido o Santos em casa vem jogando muito. Fez 1-0, gol do Miranda em cima do Coritiba. Coritiba parou na oitava colocação com 18 pontos. E o Amazonas deu aquela subidinha, é o 14º com 15 e vem se afastando da zona do rebaixamento. Maravilhoso, maravilhoso mesmo pro Amazonas, hein? Que em casa vem resolvendo. Já o Ceará mandou embora o Wagner Mancini depois de tomar uma surra da Ponte Preta por 3-1 em Campinas. A Ponte não deixou o Ceará jogar bola. Fez 1-0 com o Castro de cabeça, depois o Gé fez 2-0. No início do segundo tempo, aos 14, o Dodô cobrando pênalti fez 3-0. E o garoto Kaique foi fazer só lá nos 30 e pouco do segundo tempo o gol de honra do Ceará. Caiu o Wagner Mancini, chegou o Léo Condé, veremos. O Ceará é o 11º com 16 pontos, a 4 do G4, hein? Então, tá dando aquela desabadinha. E a Ponte Preta dando aquela crescida, 13ª colocação com 15 pontos. Maravilha para a Ponte, porque ela vai se afastando da zona do rebaixamento, né? Então, isso é muito significante. Ela tem 15, o Amazonas, que venceu em casa, tem 15, e o Paysandu também tem 15, depois de vencer a Chapecoense lá em Chapecó. Chapecó, que já teve no G4, a Chapecoense, veio desabando. Leandro Vilela e Netinho marcaram os gols do Paysandu. E o Marcinho fez 1-0 porque foi de virada. O Marcinho fez 1-0 aos 15 do primeiro tempo. Depois o Leandro Vilela e o Netinho deram a virada para o Paysandu. O time do Hélio dos Anjos também respirou, 15 pontos, 15ª colocação com 15 pontos e deixou a Chape em 16º com 14. A Chape é a primeira fora do rebaixamento. Se a gente pensar que o CRB tem 2 jogos a menos, a Chape é a primeira a entrar na zona do rebaixamento aí, hein? A situação está preocupante. Está preocupante porque, olha, o CRB pegou o lanterna e coitado do Guarani e meteu 1-0, gol do GG. Não saiu da zona do rebaixamento, mas só é 12 pontos. Mas tem 2 jogos a menos e só 2 pontos a menos que a Chapecoense. Aí que tá a situação. O Guarani, lanterna com 5, cara, ele já tá a 9 de distância da zona do rebaixamento. De sair da zona do rebaixamento. Triste. Triste sim, hein? Quem também ali não faz tempo que está na zona do rebaixamento é o Brusque, que foi jogar com o Ituano, que também faz tempo que está na zona do rebaixamento. E lá em Itu,
O Ituano fez 1 a 0 com o José Aldo, mas o Paulinho Mocelin deixou tudo igual e no duelo dos desesperados, o Brusque tem 11, o Ituano tem 8 e os dois estão chafurdando na lama da zona do rebaixamento. É isso, CRB 12, Brusque 11, Ituano 8, Guarani 5. Situações mais complicadas para Ituano e Guarani. Já está cada vez mais distante. E se a gente pensar que a gente já está indo para a 13ª rodada, é sempre preocupante. Enfim, o campeonato tem 38 rodadas, claro que dá tempo de recuperação, mas a situação tá feia. E para fechar nosso vídeo, vamos falar da Série B, já na 13ª rodada, que começa amanhã. Começa amanhã e vai até a próxima terça-feira. Então a gente vai ter um tempo aí para a gente ver como que vai ser esse sobe e desce na tabela de classificação. Amanhã, sábado, 29/6, às 16 horas, Coritiba e Vila. Olha que jogo interessante, por quê? Porque o Vila entrou no G4 com 20 e o Coritiba tem 18. Amanhã, se o Coritiba vence o Vila, dependendo dos outros resultados, ele pode fechar no G4. E o Vila, se vencer, dá uma disparada e tira um concorrente. Então, jogo interessantíssimo amanhã, Coritiba e Vila Nova. 17 horas de amanhã, aí em Ribeirão Preto, o Botafogo enfrenta o Sport. O Botafogo com um jogo a menos, se vencer, cola no G4 e ainda tem um jogo a menos, hein? Olha que vantagem. E com um detalhe, ele acaba igualando o número de pontos do Sport. Então, é interessantíssimo. E o Sport, se vencer, vai entrar no G4, porque ele tem mais pontos que o Coritiba, independente do jogo do Vila e tal, ele vai entrar no G4. Então, esse é outro jogo interessante. E 21 horas de amanhã, o primeiro jogo do Léo Condé no comando do Ceará, enfrentando o coitadinho do Ituano. E com todo respeito eu falo coitadinho, porque eu fico triste de ver o coitadinho do Ituano e o coitadinho do Guarani. Mas o Ceará pega o Ituano, é o jogo chave para você se reabilitar, né? Domingo, dia 30, 11 horas da manhã, Avaí e Amazonas. O Avaí, se vencer o Amazonas, pelo menos provisoriamente entra na liderança. E o Amazonas vem lutando e se recuperando para se afastar da zona do rebaixamento. 16 horas de domingo, Paysandu e Operário. Operário defendendo sua presença dentro do G4, mas enfrentando um Paysandu que quer se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. 18h30 do domingo, tem o derby, Guarani e Ponte Preta. Aparentemente, coitadinho do Guarani, né? Mas como é derby, a torcida pelo menos acredita. Vamos ver como fica essa situação. Segunda-feira, hein? Dia 1º de julho, já começa julho na segunda-feira. 19 horas, Santos e Chape. O Santos podendo voltar para o G4, dependendo de como tiver a rodada, ter acontecido a rodada. E a Chape perdeu, provavelmente entra na zona do rebaixamento, hein? Também na segunda-feira, mais 21 horas, o CRB e o Brusque. Duelo de dois times de zona do rebaixamento. Mas olha a chance do CRB sair da zona do rebaixamento com 2 jogos a menos. A mesma coisa para o Brusque, mas que vai jogar em Maceió é sempre difícil. Terça-feira, dia 2, 18h30, Goiás e América. Olha aí o Goiás com 18 pontos, pegando a América com 22. Se o Goiás vence, cola no próprio América. E dependendo da rodada, pode até entrar no G4. Dependendo. E o América defende a liderança fora de casa. E 21 horas de terça-feira, um duelo paulista interessantíssimo. Novo Horizontino e Mirassol, quem vencer para colar no G4, os dois times estão fazendo boa campanha. E claro, na próxima quarta eu venho passando todos esses detalhes para vocês, desde sobe e desce no G4, sobe e desce no Z4, briga por artilharia e a próxima rodada. Forte abraço, até lá!